Tem-se uma fita condutora com seção reta A, através da qual circula um feixe de elétrons com velocidade v. Aplicando-se um campo magnético na direção horizontal, tem-se uma força magnética na direção perpendicular ao movimento eletrônico, no sentido de cima para baixo. Esta força fará com que o movimento dos elétrons seja desviado para baixo. Com o tempo, cargas negativas acumulam-se na face inferior e cargas positivas na face superior. O excesso de cargas positivas e negativas funciona como um capacitor de placas paralelas. Com um campo elétrico conhecido como campo Hall, chegará um momento em que a força Hall equilibrará a força magnética. No equilíbrio, a força elétrica se iguala à gerada pelo campo magnético, e a partir dessa igualdade, podemos mostrar que a velocidade de deriva é o resultado da divisão entre os campos elétrico e magnético. Deve-se observar que podemos escrever o campo elétrico como a tensão do circuito dividida pelo comprimento D. Ademais, a velocidade de deriva pode também ser reescrita como a corrente do circuito dividida pelos portadores de carga, a carga e a área pela qual a corrente atravessa. Com isso, demonstramos a relação para a tensão de Hall e para o coeficiente de Hall. Quando o condutor conduzindo uma corrente elétrica for colocado sob a ação de um campo magnético perpendicular, ocorre o aparecimento de uma voltagem numa direção ao plano que contém a corrente e o campo magnético aplicado. Essa voltagem é chamada de tensão Hall e é consequência do desvio de portadores de carga provocado pela força magnética atuante. O coeficiente Hall é um parâmetro que mede a intensidade da componente transversal em um determinado material. Este é o parâmetro que nos dá a eficiência da geração do campo elétrico Hall. A partir do coeficiente Hall, é possível determinar o sinal e a densidade de portadores de carga em diferentes tipos de materiais. Para observar o efeito Hall, montamos um circuito com um amperímetro, um voltímetro, duas fontes de corrente, uma bobina e uma placa semi-isolante, tal como o esquema. Com a primeira fonte de corrente, controlamos a quantidade de corrente no circuito, enquanto com a outra fonte controlamos a corrente no ímã. Para avaliar mais a fundo a interferência da corrente no efeito Hall, variamos a corrente do circuito para 3 valores discretizados de corrente do ímã. A partir desses dados, observamos que a tensão de Hall cresceu proporcionalmente ao aumento da corrente. E como essa tensão foi ficando cada vez mais positiva, podemos concluir que o semicondutor que estávamos analisando era do tipo P, ou seja, possui um número de lacunas maior do que o número de elétrons livres. Assim, sabemos que o semicondutor era um fosfeto de índio, e com essa informação podemos calcular o coeficiente de Hall e o número de portadores desse semicondutor. Assim, fica evidente que o efeito Hall é importantíssimo para o estudo de semicondutores, e sua análise permite determinar se os semicondutores em questão são do tipo N ou do tipo P, além da densidade de portadores de carga livre. É importante observar também que esse efeito foi gerado a partir da indução de um campo magnético no circuito a partir da corrente circulando em uma bobina. Por fim, temos que o experimento realizado para observar o conceito foi bem sucedido e didático.